Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Annalise Soares e hoje eu vim aqui falar quais foram as minhas leituras do mês de julho. Então, bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, vamos lá já pro tradicional vídeo de leituras do mês, essa retrospectiva que eu faço aqui mensalmente. Esse mês de julho foi muito bacana, interessantíssimo, com muitas leituras e uma curiosidade. Eu acho que esse mês uniu aí algumas leituras que podem entrar pros melhores do ano e até da vida, mas também os piores desse ano. São leituras que foram, assim, num espectro bem diverso, então eu tô super contente de poder falar um pouco sobre essas leituras com vocês. Mas antes de eu começar a contar quais foram os livros lidos, eu vou pedir para você que não tá inscrito aqui no canal, para você se inscrever ali embaixo, clique também no sininho para você receber as notificações do canal, assim que sai o material quentinho, você recebe em casa. Também tem uma playlist com as leituras feitas mensalmente, então confira lá, as leituras de 2021 já estão reunidas nesta playlist. Então, bora pro vídeo de hoje, para a retrospectiva do mês, que começou muito bem com a leitura de Space Invaders, da Nona Fernandes, publicada pela editora Moinhos, com tradução da Silvia Massimini Félix. Este aqui é uma novela, né, na verdade, que é bem interessante, com um cenário, assim, da ditadura militar chilena, inclusive, né, a autora é uma escritora chilena contemporânea, e eu achei muito diferente, uma visão bem curiosa, porque trata dessa passagem da história chilena sob o ponto de vista de crianças, adolescentes, assim, pré-adolescentes, que são colegas, assim, no colégio, né, e assim, a gente acompanha a história delas ao longo de alguns anos, e principalmente focada na travessia, né, desse período sombrio da história chilena, e de como que a ditadura de Pinochet atravessou, então, portanto, suas vidas, a vida de suas famílias, como que cada uma dessas crianças, esses adolescentes, foram atingidos pelas barbaridades da ditadura. Inclusive tem aqui uma das crianças que é filha de um sujeito ali dentro do governo, né? Então, enfim, é uma leitura muito interessante, certamente, um ponto de vista curioso. Tem muitos livros que abordam as ditaduras militares aqui da América do Sul. Sempre me instiga demais, eu sou muito curiosa sobre esses assuntos. Então é isso, gente. Space Invaders começou meu mês de julho muito com chave de ouro, muito bom. Eu adorei mesmo a leitura. E aí, na sequência, eu li O Amor Natural, de Carlos Drummond de Andrade. Este aqui, o segundo livro lido no mês, foi uma leitura, para mim, já muito esperada, uma expectativa enorme. Embora eu já conhecesse alguns desses poemas que estão aqui reunidos em Um Amor Natural, eu esperava muito a leitura do livro completo, porque, gente, este livro aqui, ele é, de certa maneira, muito diferente dos outros livros de Drummond, porque é um livro que reúne poemas eróticos do autor. É muito interessante, né, notar assim, as facetas, as faces de Drummond, aqui mais uma delas, e é mais uma face de um grande tema da obra dele, que é o amor, né? É um novo olhar sobre o amor que ele diz tanto. Ele diz sobre o amor juvenil, ele diz sobre o amor maduro, e também, aqui no Amor Natural, fala sobre essa vivência do amor pelo corpo, né, desses amantes. Então é um livro muito bonito. De modo geral, eu posso dizer que eu amei a leitura, eu adorei conhecer, né, eu já conheci alguns poemas do livro, como eu falei anteriormente, mas para mim foi uma leitura certamente que engrandeceu e ampliou meu olhar, né, para a obra de Drummond. Muito bacana, gente. Então essa foi a segunda leitura. Depois de O Amor Natural, eu terminei de ler no Kindle, vou deixar a capa aqui para vocês, O Poderoso Chefão, de Mário Puzo. Bom, esse livro eu acho que é um clássico já, é até assim redundante ficar falando sobre do que se trata, né, gente? Temos aí os filmes, né, a trilogia baseada no livro. Gente, vai fazer barulho de reforma, vocês me desculpem, mas está assim constantemente e eu não consigo gravar vídeos, né, que os vizinhos não colaboram, então eu espero que não faça muito barulho. Mas então, continuando, eu li O Poderoso Chefão porque eu gosto muito dos vídeos, eu gosto muito da adaptação ao cinema, assisti eu acho que 2 vezes essa trilogia, e aí eu fui com uma expectativa, assim, né, em cima do livro, porque eu já conhecia a história e tudo. Assim, gente, eu não gostei muito do livro, eu prefiro os filmes
feliz, então isso aconteceu, né? Geralmente os leitores falam sempre que o livro é sempre melhor, nesse caso pra mim não é verdade, os filmes são realmente melhores, porque eu não gostei muito do narrador. É claro que, gente, há um retrato aqui de uma sociedade, de um grupo social, né, dos descendentes dos italianos nos Estados Unidos, ali naquela região dos Estados Unidos que ele trata, que é uma cultura assim muito machista, muito violenta, claro, nesse grupo que a gente observa aqui, né, dessa família dos Corleone e tudo, e do que eles fazem, claro, né, que não é assim geral. Há muitos momentos de diálogo que, ok, é um estilo e eu acho que poderia ter menos, só que quando tem um diálogo, eu não acho os diálogos bem trabalhados, eu acho que os diálogos acabam falando coisas que dariam para ser na voz do narrador, e quando é a voz do narrador, eu acho que ele é um narrador em terceira pessoa, e não é onisciente, mas ele se mistura muito àquele grupo, então ele acaba sendo uma voz narrativa que assume posturas que me desagradaram, né? Então, há alguns momentos que ele é claramente assim, machista, misógino, racista, e aí, sabe, eu tentei, tipo, usar o meu filtro pra não ser anacrônica ou pra não ser isso e aquilo, mas em muitos momentos eu acho que ultrapassa, que escorrega demais nesse sentido, não gostei. Muito truncado, eu custei pra ler esse livro, não rendia. Enfim, gente, assim, eu não vou ficar fazendo uma resenha aqui, mas realmente foi uma leitura que me decepcionou, assim, de certa maneira. Esperava mais por causa dos filmes. É isso, se você já leu aí O Poderoso Chefão, me conta o que você achou. Enfim, se você discorda ou concorda, me conte aí nos comentários pra gente conversar. Na sequência, gente, tem a leitura de um conto, na verdade, do Lima Barreto, que é O Homem que Sabia Javanês. Eu li no Kindle este conto, mas foi uma leitura muito interessante, eu realmente gostei. Eu nunca tinha lido nada do Lima Barreto e penso ler sua obra, eu preciso conhecer, né, esse autor tão importante da nossa literatura brasileira, e foi uma leitura interessante, uma reflexão que ele faz sobre o conhecimento, né, o conhecimento de línguas, com essa figura, né, que é o bom malandro brasileiro, essa figura que aparece recorrentemente, né, na literatura brasileira, como, por exemplo, o Leonardinho, que é um clássico, né, o Sargento de Milícias, e aqui tem essa figura novamente representada de uma maneira diferente, que é para conseguir o que ele quer, para conseguir dinheiro e algum conforto, né, ele finge ter conhecimento da língua do javanês, e aí é muito divertido, é um humor ácido, um humor que aponta uma crítica social do Lima Barreto à sociedade brasileira da época. Enfim, é um conto muito interessante, indico muito para vocês, é uma leitura super rápida de fazer, então eu vou deixar todos os links ali para vocês conferirem as leituras se vocês quiserem comprar, inclusive lembrando novamente que esses links que eu deixo ali na descrição são links comissionados, então ao comprar nesses links você também ajuda o canal sem pagar mais nada. Na sequência, nós temos aqui Terra das Mulheres, da Charlotte Perkins Gilman. Dela já tinha lido a novela O Papel de Parede Amarelo, e aqui é um romance, né, o Terra das Mulheres é um romance que eu li para o Clube Pagu de Leituras Feministas, né, que eu coordeno junto da Mari e da Fabi. Eu tinha uma expectativa muito boa em relação à Terra das Mulheres, não era uma grande expectativa, mas eu tinha uma boa expectativa por causa da minha leitura de O Papel de Parede Amarelo, que foi uma leitura que eu gostei muito, gostei demais de como ela trata, né, a questão da loucura, o casamento, a maternidade em Papel de Parede Amarelo. Então a minha expectativa era de que Terra das Mulheres fosse ainda melhor, né, sei lá, talvez mais trabalhado algumas questões aqui, né, do feminino, mas foi uma leitura que também me decepcionou e talvez até agora seja o livro que eu menos gostei no ano. Achei uma escrita muito enfadonha, é a palavra que eu encontrei para descrever o que eu senti. É um livro assim que tem uma escrita primária, assim, eu me decepcionei demais, ainda mais quando comparado ao Papel de Parede Amarelo, e sabendo que esse aqui é um livro que veio depois, assim, eu não entendi o que aconteceu. Uns diálogos muito... que não levam a lugar nenhum, fica uma blá blá blá. Tem momentos que ela vai pro... é meio higienista, tem uma questão de raça, tem uma questão de perfeição que eu vou trabalhar melhor. Todas esses meus sentimentos, essas minhas reflexões em torno desse livro em outro vídeo. Sabe, chegou um ponto ali do livro que eu terminei na força da raiva, do ódio.
Pra falar bem a verdade, porque eu queria ler, eu queria poder discutir com as participantes. Não foram todas as meninas que não gostaram. Houve sim, algumas que gostaram da leitura. A outra leitura dela eu indico pra vocês. Essa não indico não. Enfim, continuando, aqui agora nós vamos para a sexta leitura do mês, que foi uma leitura maravilhosa. Aí sim, gente, foi uma leitura que eu amei, 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 amei. Quero conhecer mais da obra dessa autora brasileira, que é Vésperas, de Adriana Lunardi, ou Lunardi, eu não sei como pronuncia corretamente, que foi publicada pela Rocco. Este livro aqui, gente, me encantou. É um livro de contos, fala sobre a morte, ou o dia da morte, de várias escritoras, né, brasileiras e estrangeiras, de Virginia Woolf, de Dorothy Parker, de Ana Cristina César, de Colette, de Clarice Lispector, Catherine Mansfield, Sylvia Plath, Zelda Fitzgerald e Júlia da Costa. Então são escritoras que ela retrata aqui no dia de sua morte, ela trabalha, né, ficcionaliza, claro, a morte de cada uma delas, e é lindo o que ela faz, com a escrita, com as imagens que ela cria, aí também de como a Adriana consegue nos instigar a conhecer profundamente a obra e a vida dessas mulheres. Eu fiquei com vontade de ler tudo delas, de conhecer suas vidas. É um trabalho lindo, uma escrita assim, sabe aquele livro que você lê e fala, nossa, eu queria ter escrito isso? É o que eu senti com esse livro, e inclusive com outro que eu li esse mês, que depois eu falo. Eu não queria, assim, terminar de ler esse livro, eu quero voltar a ele, com certeza. Fala sobre a morte para falar sobre a vida, para falar sobre a importância da obra delas, de como que elas permanecem vivas, como são imortais. Então é um livro lindo, gente, sério, tipo, conheçam, eu amei demais. Eu ganhei de presente da Nani esse livro aqui, e eu fiquei encantada. Foi indicado, inclusive, eu acho que ele foi indicado aqui mesmo no YouTube. Eu não lembro por quem, mas eu acho que foi pela Denise. Então, Denise, foi você que me indicou, me lembre, mas eu acho que foi ela, sim. E eu tinha posto no meu wishlist e a Nani me deu de presente porque estava no meu wishlist e eu amei. Entrou, assim, pros livros favoritos, certamente, do ano. E, assim, eu tô muito encantada, quero ler tudo da Adriana Lunardi. Então, continuando, vamos lá. O outro livro que eu li foi este aqui, Quando Minha Estante Foi Compartilhada, da Graziele Lima, que é uma querida, a Grazi. Ela tem uma página lá no Instagram que fala sobre literatura, né? E aí conheço ela há algum tempo por causa do Bookstagram, e agora ela publicou o seu livro pela a Rebol Coletiva, lá de Dourados, no Mato Grosso do Sul, de onde a Grazi é, e é um livro de crônicas, né? Fazia tempo que eu não lia crônicas, eu fiquei feliz porque eu gosto muito de crônicas. Eu acho que a última vez que eu tinha lido foi ano passado, que eu tava, né, lendo as crônicas da Clarice Lispector, inclusive eu preciso voltar a ler. Mas enfim, este livro aqui são crônicas da Grazi em que ela vai contar a sua vivência com a literatura, a sua vida com a literatura, com a leitura, né? Um pouco sobre a sua história de leitora e também, claro, aí focado principalmente em como a estante dela foi compartilhada, né, com seus filhos, as vivências de família dela, do marido e dos filhos, com a literatura, de como ela acha importante, o que ela faz em casa, como essa vivência deles, né, com essas histórias, desde que ela estava grávida, do primeiro filho, depois da segunda filha, e aí então a gente percorre junto dela. Eu sinto isso, que eu percorri a minha própria história, né? A história da minha família, a minha vivência com a leitura. É um livro muito gostoso. Assim, eu li numa sentadinha, assim, delícia, sabe? Você encontrar a história de uma leitora. Eu acho que a gente conversa dessa maneira. Então, é isso. Esse é o livro da Grazi. E na sequência, eu também li um outro livro que é de escritores brasileiros contemporâneos e que, inclusive, tem um texto meu que é a antologia de contos feita pela Pacote de Textos, né? Pacote de Textos é um clube de assinatura de livros. Eu tenho vídeos aqui contando a minha experiência com um pacote. Todo mês eles me mandam, né, um pacote, eu mostro para vocês os livros, a curadoria deles é excelente, e eu tive o privilégio, o prazer de participar, de ser, né, uma das autoras e autores escolhidos, selecionados para estar nesta antologia de contos, que é em comemoração aos 5 anos do clube, né, uma maneira de celebrar a literatura brasileira contemporânea, né, e mostrar, assim, para os leitores novos nomes da nossa literatura. Então, muito legal, eu li
li aqui os contos dos meus colegas, então foi uma leitura, assim, pra mim especial, né? Porque estou aqui, e julho foi, assim, incrível, porque foi o lançamento do domingo, né? E aí a antologia, então, uau, que mês, assim, né? Pra minha trajetória como escritora. Então foi muito especial a leitura, com certeza. Bom, na sequência, eu li... Ai, gente, essa leitura eu até comentei em outro vídeo que eu tava enrolando pra fazer, que eu tava sentindo, assim, um aperto no peito, mas enfim, aconteceu, que é Farewell, do Carlos Drummond de Andrade. Este aqui é o livro póstumo do autor, com os últimos poemas escritos por ele, né, na década de 1980. É um livro, assim, muito interessante. Para quem é leitor e leitora de Drummond, que já leu outros livros dele, não precisa ser tudo, mas é muito interessante porque, de certa maneira, a gente encontra a obra do Drummond retratada aqui, né, em sua totalidade, ou se não na totalidade, com muitos temas que ele tratou a vida inteira, a gente encontra aqui novamente, né, alguns elementos que são recorrentes em sua obra, como a flor, como a chave, né, aí também o tratamento de questões políticas, sociais, né, o amor. Então tem de tudo um pouco. É um tom muito melancólico desses poemas, de maneira geral, ácido como sempre, né, do Drummond, irônico. Um olhar também para essa vida que já estava chegando, né, ao seu fim nos últimos anos. Então é doído, assim, para mim foi, ao mesmo tempo foi um encontro novamente, né, com Drummond, essas identidades dele, os temas de Drummond, né, que estão aqui. Fiz, assim, muitas anotações durante a leitura. Vou compartilhar, como faço já há mais de 2 anos, né, as minhas análises lá no Instagram. Então, se você não me segue lá, siga. Toda quinta-feira nos stories eu faço análise de um poema do Drummond, né, desde 2019. E esse aqui estará presente aí nas próximas semanas. Um livro imperdível. Então é isso. Por fim, gente, a 10ª leitura feita esse mês, que, olha, eu acho que vai entrar não só para os melhores do ano, mas também para os melhores da vida, gente. Esse livro é maravilhoso. E mais um livro dessa autora que eu li esse ano, que eu já tinha, né? Recentemente eu li outro dela, que é a Maria Valéria Rezende, que é Vasto Mundo. Esse livro aqui é a coisa mais linda, maravilhosa que pode ter na vida, sério, tipo, é muito lindo. Eu li e eu falei, não, eu queria ter escrito esse livro. É também outro sentimento que eu tive, como eu falei sobre Vésperas, da Adriana Lunardi. Eu pensei a mesma coisa de Maria Valéria Rezende, e eu fiquei muito feliz, alegre, honrada, porque ela disse que a estrutura do domingo, quando ela leu, ela se lembrou muito do Vasto Mundo, e realmente eles conversam, porque nesse livro aqui ela conta a história de personagens de uma cidadela, né, uma cidadezinha, que são histórias que vão se cruzando, porque estão todas nessa mesma cidade, e é narrado pelo chão da cidade, né, o solo da cidade. Então, os capítulos são, de certa maneira, independentes, né? Você pode ler, enfim, de maneira independente, porém, são ligados, sim, né? Um romance lindo, é delicioso, sabe? É um livro, assim, nossa, pra você viajar. Eu abracei esse livro, eu queria, tipo, ficar nele. É muito maravilhoso, os personagens são incríveis, são personagens muito humanos, né, tem um certo humor aqui, tem crítica social também. Então, ai, gente, é um livro lindo e eu amei, indico demais. Foi publicado pela Alfaguara. Eu sei que eu fui falando alguns que foi publicado por tal e tal, outros eu esqueci, né, vocês me desculpem, mas todas as informações dos livros também, novamente, com os links de compra, estão ali embaixo, então confiram. E é isso, gente. Essas foram as minhas leituras feitas, né? Tem também no Kindle, que eu não trouxe, mas são as leituras que eu fiz nesse mês de julho, que eu espero que tenham te inspirado, né? Quem sabe você conhecer aí, tem muita coisa bacana, literatura brasileira, né? Principalmente em peso, como sempre, né? Eu gosto muito, mas tem de tudo um pouquinho aqui pra vocês. Contos, crônicas, romances, poesia também, claro. Tem 2 Drummond aqui no meio, né? Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem ali embaixo também quais foram as leituras que vocês fizeram no mês. Me indiquem, né, leituras, que é sempre bom essa troca que a gente faz. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até!